dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam bem-vindos aqui no nosso devocional, nosso tempo com Deus, tempo de ler a palavra do Senhor, de entender os propósitos dele para a nossa vida. Eu sempre digo que a leitura diária é o nosso combustível, é aquilo que vai nos levar adiante, é aquilo que vai nos dar força, impulsionamento, encorajamento para o dia de hoje. Porque eu não sei tudo que vai acontecer no dia de hoje, tu também não sabe. Nós temos os nossos planos, mas nem sempre, na grande maioria, eles não acontecem. Os planos não são nossos, são de Deus, as coisas vão acontecendo. A gente tem aquele ditado que a gente diz, né? Tem um leão por dia para matar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. E se nós não estivermos preparados, fortalecidos em Deus, nós vamos ser pegos de surpresa. E isso pode nos trazer um dano, um cansaço, um desânimo e um esgotamento. Por isso que nós precisamos diariamente nos alimentar da palavra de Deus, tá bom? E nós estamos aí agora numa sequência para ler sobre Mateus, entender Mateus. E hoje nós vamos continuar em Mateus. Eu quero te convidar a abrir Mateus 5. Nós vamos ler Mateus 5 hoje. Mateus 5 aqui, o texto que na minha Bíblia diz, a minha versão, algumas pessoas perguntam, é NTLH, o título desse texto para mim diz a verdadeira felicidade. Eu não sei qual é o título da tua versão aí, mas a minha diz a verdadeira felicidade, e aqui Jesus explica qual é a verdadeira felicidade. E olhando aqui, não é nada daquilo que a gente pensa, não é nada do nosso conceito sobre felicidade, né? O nosso conceito sobre felicidade é dinheiro, é poder, é viagens, compras, né? Ai, como eu tô feliz, comprei tal coisa. Ai, como eu tô feliz, eu fui em tal lugar. E aqui Jesus mostra o outro lado da verdadeira felicidade e tu começa a olhar e tu pensa, é isso a felicidade? Porque se o Senhor está dizendo que essa é a verdadeira felicidade, então a outra não é um engano. Aquele outro modelo que nós achamos para felicidade é engano para as nossas vidas, porque esta é a verdadeira felicidade. E aqui fala sobre as bem-aventuranças, algumas versões falam bem-aventurado aquele. Então, se a tua versão fala bem-aventurado, a minha diz feliz, porque é a mesma coisa. Bem-aventurado e feliz é a mesma coisa, então vai dizer feliz é aquele que compra um carro zero. Feliz é aquele que viaja para o exterior. E não é isso que está dizendo aqui. Talvez este seja o meu conceito, o teu conceito de felicidade. Mas aqui Jesus, ele nos explica e é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. E está dizendo assim, ó. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu no monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e Jesus começou a ensiná-los. Então aqui está Jesus e aqui estamos nós, os seus discípulos, e ele começa a nos ensinar. Bem-aventurado ou feliz são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Não se trata aqui de uma pobreza material, mas trata-se de alguém que sabe o quanto é miserável, o quanto necessita de Jesus e o busca. Bem-aventurado aquele pobre, miserável, que sabe o quanto precisa de Jesus e que se entrega completamente para Deus. Feliz é esta pessoa. Esta pessoa sim é feliz, está dizendo aqui. E depois ele continua dizendo assim, felizes também são as pessoas que choram, porque Deus vai consolar. Lá em 1 Samuel diz que Ana, ela se jogou aos pés do Senhor e ela chorava e ela clamava e Ana foi consolada, tá dizendo ali. Então existe aquele choro que ninguém vê. Quantas vezes eu e você choramos, mas choramos tanto. E ninguém tá vendo ali, mas o nosso choro é um choro de entrega para Jesus. Pai, tá aqui toda a minha aflição, tá aqui toda a minha angústia, tá aqui toda a minha dor, eu não aguento mais, Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é consolador. E aqui tá dizendo, bem-aventurados aqueles que choram, que se entregam aos meus pés, que se derramam diante de mim, porque esses serão consolados. E eu sempre digo que o choro que é derramado para o Senhor, quando nós choramos para Deus, na presença de Deus, ele vem seguido, né? O choro, ele vem seguido do consolo, do renovo e da alegria do Espírito. É como se a gente se esvaziasse mesmo, né? Eu lembro que teve um dia desse que eu tava assim, completamente precisando me entregar aos pés de Jesus, não tinha o que eu pudesse fazer, e eu falei, Senhor, tá aqui a minha situação.
Chorei, cheguei a ficar com os olhos inchados, assim, de tanto chorar. Mas a sensação que eu tive é que quando eu me levantei do chão, veio sobre mim uma força, um renovo. E aqui tá dizendo, felizes aqueles que choram, pois Deus vai consolar, tá dizendo aqui. E depois ele continuou no verso 5 dizendo, felizes são os humildes, pois receberão o reino de Deus. E o contrário de humildade é soberba, é orgulho. E a Bíblia também vai dizer que os orgulhosos não verão o reino de Deus. Porque o orgulho, ele faz a gente achar que a gente não precisa de ninguém. O orgulho faz a gente achar que nós somos super poderosos, somos insubstituíveis, né? E que somos autossuficientes, que nós não precisamos de Deus. Por isso que está dizendo, bem-aventurados humildes, aqueles que sabem o quanto necessitam de Deus, que sabem que não são nada sem Deus, porque eles herdarão o reino dos céus. E olha o que diz no 6, ele continua dizendo, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeito. Fome e sede vem de uma urgência, né? Quando nós falamos assim, eu tô com muita fome, eu tô com sede, é porque o nosso organismo já está pedindo a comida e a água urgente. Porque às vezes a gente fala assim, eu até vou comer, mas eu não tô com fome. Por quê? Porque não existe uma urgência no meu corpo. Se eu não comer agora, também não faz falta, não faz diferença. Mas quando nós estamos com fome ou com sede, existe uma urgência de algo. E aqui tá dizendo assim, felizes as pessoas que têm urgência em fazer a vontade de Deus, que tem pressa pelas coisas de Deus, que anseia pelas coisas do Senhor, que anseia pelas coisas do reino, pelas coisas do céu. As pessoas têm tido fome, sede, urgência das coisas da terra. Então feliz é aquele que tem fome, sede, urgência, pressa pelas coisas de Deus. É o que está dizendo aqui. E ele continua dizendo, porque elas serão completamente satisfeitas. Eu vou satisfazer elas. Naquilo que elas necessitam, eu vou preenchê-las e eu vou satisfazê-las. O Senhor está dizendo aqui. E ele continua no 7 dizendo, bem-aventurados ou felizes, né, as pessoas que têm misericórdia dos outros, porque Deus terá misericórdia delas. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Tem uma frase que diz assim, que a misericórdia tirou o filho pródigo, né, lá da rua, lá do pecado, lá da lama dos porcos, mas a graça de Deus fez uma festa para ela, uma festa para ele. Então nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Aonde nós estaríamos se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida? Aonde que nós estaríamos? E tá dizendo aqui, ó, bem-aventurado as pessoas que têm misericórdia dos outros, que olham com olhar de misericórdia, de compaixão, não de julgamento, mas com olhar de amor. Eu ainda estava falando hoje com meu marido sobre uma situação de uma pessoa que foi muito má, passou pelas nossas vidas que ela foi muito má, assim. E eu disse pra ele, só o nome dessa pessoa me dá um arrepio, assim, sabe? Eu preciso sempre estar liberando perdão. E eu falei assim, sabe, mas sabe que é louco? Eu falei ainda pra ele, é pensar que o Senhor ama ela como me ama. Porque a misericórdia que Deus tem por ela também tem por mim. Eu sou tão falha e pecadora também. E o Senhor tá dizendo assim pra mim e pra ti, bem-aventurado, feliz aquele que tem misericórdia pela vida do próximo, que tem um olhar de compaixão, de amor de Jesus, porque eu, o Senhor, tá dizendo aqui, também terei misericórdia de vocês. E ele continua dizendo, lá no 8, felizes as pessoas que têm um coração puro, limpo, pois elas verão a Deus. Limpo, um coração limpo. Tava conversando com alguém esses dias e diariamente Satanás coloca coisas na nossa vida para sujar o nosso coração, para manchar o nosso coração. E ela ainda me perguntou assim, mas como que a gente limpa o coração? Como a gente deixa o coração limpo?
Eu disse para ela, é pedindo diariamente perdão, Pai, me perdoa. É fazendo diariamente esforço para não errar mais, para não pecar mais. É ter o olhar perceptivo para as armadilhas do diabo sobre a nossa vida. É manter o nosso coração limpo. E eu ainda falei para ela assim, quanto mais sujo o nosso coração, mais difícil de limpar, não é? Não é uma roupa, quanto mais encardida, mais suja, não dá mais trabalho. Mas se ela dá uma sujeirinha, a gente já limpa, não é mais fácil? Assim também é com o nosso coração, para que a gente mantenha ele limpo. Não deixa a sujeira acumulada nele ali. É diariamente estar nos pés de Jesus, pedindo perdão, pedindo misericórdia do Senhor sobre nós. E ele está dizendo assim, felizes pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. As pessoas que têm todo diariamente se limpado do pecado, da sujeira, da imundícia desse mundo, porque elas verão a Deus. E lá no 9 diz, 9, 10 e 11, eu vou ler com vocês. Diz assim, na verdade, perdão, só no 9 agora, tá? Diz assim, felizes pessoas que trabalham pela paz, pois Deus tratará ela como filhos. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, porque no mundo onde as pessoas promovem guerra, desavenças, discussões, eu não tô falando guerra com armas de Segunda Guerra, Terceira, Quarta, Quinta Guerra Mundial, não tô falando disso. Tô falando que diariamente, às vezes nós estamos promovendo guerra, picuinha, briga desnecessária. E no mundo onde as pessoas promovem desentendimento, pessoas que trabalham pela paz serão tratadas como filho. Pessoas que são apaziguadoras. Pessoas que trazem paz para o ambiente onde elas estão. Pessoas que conseguem resolver problemas na paz. Pessoas que conseguem perceber uma discussão começando e vêm apaziguando a situação. Essas pessoas serão tratadas como filhos de Deus, porque filho se parece com pai. E o pai, o nosso pai, ele é a própria paz. Ele é a própria paz. Agora sim, no 10, 11 e 12 diz assim, felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Se alegre pelas perseguições. Felizes aqueles que sofrem perseguição, não porque mataram, são homicidas, não porque são caluniadores, não porque fazem o mal, mas aqueles que estão sendo perseguidos porque estão levando a palavra de Deus. Eu sei que nos dias de hoje ser cristão está cada vez mais difícil, por isso que muitos têm fugido. Porque nós temos visto uma era de total perseguição, em que falar a palavra de Deus, em que se posicionar no evangelho, a gente está sempre errado. Tem várias fobias aí, né? Que nos denominam por pregar a verdade, a palavra de Deus. Então se posicionar vai ser cada vez mais difícil e cada vez mais raro. E aqueles que se posicionarem, que tomarem a palavra de Deus como uma verdade, não negociarem, serão sim perseguidos. Se tu não está sendo perseguido, caluniado por falar a palavra de Deus, tem coisa errada. Você precisa incomodar o inferno. Incomodar o inferno. As pessoas, elas perseguem mesmo, elas querem arrumar coisa para falar de ti, para te perseguir. Mas aqui está dizendo, bem-aventurado, feliz é tu se tu sofre perseguição, porque tu tem falado do amor de Jesus. Feliz é tu se tu tem passado guerras e lutas, porque tu tem te posicionado em Jesus. Não negocie. Vai apertar, mas não negocie, porque o próprio Senhor está dizendo aqui, fiquem alegres, pois existe uma grande recompensa para vocês. Uma grande recompensa, e ainda termina dizendo aqui, porque foi assim que perseguiram os profetas antes de vocês. Isso não é de agora. Desde o tempo de antes de Jesus se era perseguido. Tu acha que a gente não vai ser? Não vão arrumar sempre alguma coisa para falar? Quantos pastores aí com visibilidade têm sofrido ataques porque têm feito corte na pregação deles para atacá-los? E daí os cristãos têm virado, né, os vilões da história. Nós somos os vilões da história para o mundo. Não negocie o evangelho de Deus. Aqui está dizendo sobre a verdadeira felicidade. Você quer ser feliz de verdade? Quer ter experiências de felicidade de verdade em Deus? Seja humilde, seja misericordioso, tenha o seu coração limpo. Chore mesmo na presença do Senhor. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé.
Toda bem-aventurança vem de uma promessa. O Senhor tem promessa para mim e para ti. O Senhor tem promessa. Fica firme nos caminhos do Senhor, amém? Nós vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, fecha os teus olhos onde tu está. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Pai, essa conversa que nós tivemos contigo essa manhã nos revela o que é realmente ser feliz, o que é ser próspero, Pai, é viver no centro da tua vontade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, muda o nosso conceito de felicidade que o mundo implantou, que o mundo impregnou em nós, que a sociedade, que a cultura colocou, porque nós queremos viver a felicidade que o Senhor diz que está nas tuas escrituras, que não mente, Pai. Nós queremos ser prósperos e cheios de Ti, Pai. Cheios de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Pai, a ser mansos, humildes, Pai. Limpos, Pai. Sermos cheios de Ti, a perseverarmos, Pai, no dia da luta, no dia da perseguição. Nos ajuda. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, blinda a nossa mente todo o medo. Que o medo não venha nos dominar, Pai. Que o medo, Pai, não venha nos dominar, Pai, nos intimidar, mas que a coragem do Espírito esteja com a gente, Pai, o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida. E nós nos encontramos amanhã, aqui no nosso devocional sobre Mateus. Vamos continuar aí, sentado com Jesus. Jesus, ele reunia, né, seus discípulos, o povo ao redor dele. Eu fico imaginando o povo tudo aqui, escutando. Ai, que bom, né? Estamos nós assim também com o nosso Deus, com o nosso Jesus. E como a gente tem aprendido com ele, né? Como é bom aprender com o próprio Jesus, né? Que Deus te abençoe, tá? Um abraço e até amanhã.